A paz do Senhor, queridos e amados irmãos. Eu sou o pastor Mário Sérgio e hoje estou aqui com vocês para mais uma lição do curso bíblico do discipulado em nossa classe Jeová Nissi. Meus amados e queridos irmãos, antes de mais nada, eu quero fazer uma oração com você. Feche os seus olhos aonde você estiver. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço por essa grande oportunidade de mais uma vez, Senhor, estarmos reunidos para mais uma lição do curso bíblico do discipulado. Abençoa os teus servos, Senhor. Fala grandemente ao coração de cada um e que ao final desta lição todos nós possamos estar mais edificados, Senhor, em tua palavra. Ó Deus, e com a certeza em nosso coração que só o Senhor é Deus em nossa vida. Nós te louvamos e te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, vamos então começar a nossa aula de hoje, não é? Hoje é a lição de número 6 do nosso curso bíblico do discipulado, que tem por título Jesus Cristo, o Senhor. No decorrer do nosso curso bíblico, estudamos a primeira lição, que tem por título Quem é Jesus? Depois a segunda lição, onde abordamos o pecado e o plano de Deus. Depois partimos para a terceira lição, onde falamos sobre o substituto dos nossos pecados. Chegamos à lição de número 4, onde tratamos sobre a necessidade de escolher a Cristo. Na lição 5, falamos sobre a nova vida. E hoje vamos falar sobre Jesus Cristo, o Senhor. Meus queridos, já dentro da nossa lição 6, o texto bíblico para nossa meditação hoje está no Evangelho segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 20, versículos de 27 e 28, que diz assim: Disse, pois, a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão, e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Aqui nós podemos ver, irmãos, para o texto base para a nossa aula de hoje, a declaração do apóstolo Tomé, onde ele declarou publicamente, explicitamente, chamando Jesus de Senhor, né? Senhor meu e Deus meu. Tomé reconheceu que Jesus era o Senhor. E no decorrer desta aula, o nosso objetivo também é chegarmos a uma conclusão de que Jesus é o Senhor das nossas vidas. Meus queridos, na introdução da lição de hoje, nós podemos fazer algumas afirmações, tipo, e a principal delas, por sinal, é que o mundo, né, indiscutivelmente, jamais foi o mesmo mundo desde que Jesus nasceu. Né? Isso é uma coisa que é certeza, jamais o mundo foi o mesmo depois do nascimento de Cristo. De fato, ou seja, de maneira indiscutível, Jesus Cristo foi um homem singular, digamos, na história da humanidade. Não houve outro semelhante a Jesus que andou por esse mundo falando e praticando as obras que ele praticou. Essa declaração sobre Jesus, ela não encontra muitas oposições. Encontra algumas, mas não muitas. Pois o mundo, de forma geral, reconhece a importância de Jesus como personagem histórico. Até mesmo aquelas pessoas que não têm Jesus como Senhor, reconhecem a importância de Jesus na história da humanidade. Entretanto, para alguns, essa minoria, não é, que não encontra, que não reconhece a importância de Jesus,
é inadmissível para eles e até loucura a afirmação de que Jesus, que nasceu em Nazaré, não é Senhor no sentido de ser divino, não é? Para essas pessoas, para esses que não admitem a importância de Jesus, nós somos pessoas loucas e fazemos afirmação ou afirmações fora da realidade. Eles afirmam o seguinte: eles afirmam que Jesus foi um grande homem, e que ele foi um grande homem, tudo bem, mas concebê-lo como divino já é demais. Ou seja, eles não acreditam em Jesus como filho de Deus. Na primeira lição, nós estudamos a Bíblia Sagrada, onde o tema da primeira lição foi quem é Jesus. E nós aprendemos ali no decorrer da nossa aula, e baseado na Bíblia Sagrada, quem era Jesus, quem foi Jesus e quem ele é. Não é? Então, nós aprendemos que Jesus é Deus, que Jesus é o Filho unigênito de Deus, que ele foi a providência de Deus para a situação de pecado do homem. A Bíblia Sagrada, para essas pessoas que não acreditam em Jesus como um ser divino, não é, como filho de Deus, a Bíblia confronta essas pessoas ao atestar que Jesus é de fato Deus, não é? Se nós pegarmos a lição, essa lição Conhecendo o Amor de Deus, o curso bíblico Conhecendo o Amor de Deus, ela vai trazer a seguinte afirmação, que certa vez um pastor fez a seguinte colocação: quem puder ler o Novo Testamento e não puder ver que Jesus é mais do que um mero homem, é semelhante a uma pessoa que olha num dia sem nuvens e não vê o sol. Ou seja, se você olhar num dia ensolarado e não vê o sol, ele diz, é semelhante às pessoas que leem o Novo Testamento e não chegam à conclusão que Jesus é muito mais do que um mero homem. A essa altura do nosso curso bíblico, eu sei que você também pode fazer essa afirmação comigo. Jesus Cristo é muito mais do que um homem. Por sinal, a Bíblia nos ensina que ele foi 100% homem, mas também foi 100% Deus. Eu acho que os irmãos lembram na primeira lição, quando nós falamos que a diferença da humanidade de Cristo para a nossa humanidade é que em Cristo não foi encontrado pecado, não é? Em nós, se nós olharmos a nossa vida, vamos encontrar inúmeros pecados, mas em Cristo não foi encontrado pecado algum. Jesus Cristo, para os escritores do Novo Testamento, no entanto, ele é Senhor, não é? Ou seja, Jesus Cristo, para os escritores do Novo Testamento, é Deus. Então, é bem certo que, inicialmente, se nós formos analisar no decorrer da história, né, e uma história de fácil dedução, foi muito difícil para eles aceitarem esse fato de que Jesus é o Senhor, que Jesus é Deus. Pois eles, na época de Jesus, eles foram educados em uma religião extremamente tradicional. E para essa religião tradicional da época de Jesus, não poderia jamais Deus ser materializado, ou seja, expressado de modo concreto, palpável, tal como imagem, quadros, etc. Não é? Deus não poderia, né? Ele não poderia ser materializado. Também era inconcebível naquela época a ideia de reconhecer um ser humano como sendo Deus. Era impossível para a religião daquela época. Então, apesar dessa questão religiosa, os escritores do Novo Testamento reconheceram expressamente nos seus escritos a divindade de Jesus. Por quê, queridos? Os autores da Bíblia Sagrada, eles foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E inspirados pelo Espírito Santo, eles chegaram a essa conclusão verdadeira de que Jesus Cristo era um ser divino. Apesar de 100% homem, ele também era
100% Deus, não é? Mas, afinal de contas, preste bem atenção, você deve estar se perguntando, Jesus pode ser considerado um ser divino? Se você ainda tem essa dúvida, a maneira correta de tirar dúvida é examinar o que Jesus pensava em relação a esse entendimento. Não é? Lembre-se que nós estamos num aprendizado, não é? E questionamentos como esses são válidos e importantes, pois na maioria dos casos nada é mais correto do que procurar saber o que o próprio indivíduo pensa sobre si. Agora, deixa eu lhe fazer uma afirmação. A Bíblia diz, nós vimos na primeira lição, quando Jesus disse, eu e o Pai somos um só, né? Jesus afirmou. Então, claramente, Jesus deixa claro, deixa bem expresso, né, sem sombra de dúvidas, a sua divindade, a sua questão, a sua condição de um ser divino da parte de Deus. Outra coisa que nós devemos lembrar para os irmãos é que Jesus falou e praticou ações que somente Deus poderia falar e praticar. Quem mais poderia falar sobre o reino de Deus? Quem mais poderia fazer as coisas que Jesus fez? Jesus curou enfermos das diversas naturezas. Jesus ressuscitou dos mortos em algumas situações da Bíblia Sagrada. Jesus demonstrou o seu poder sobre a natureza. Jesus mostrou a sua capacidade divina de operar maravilhas, como, por exemplo, no milagre da multiplicação dos pães e peixes e na transformação da água em vinho. Quem mais poderia praticar essas ações, senão o Filho de Deus? Até os dias de hoje, essas coisas não foram praticadas. Por exemplo, certa vez me disseram que alguém tinha poder de trazer um grande vendaval dentro de uma sala, mas ainda hoje não foi encontrado quem pudesse ficar de pé, estender a mão e repreender o vento e uma grande tempestade. Não surgiu ninguém no mundo capaz ainda de fazer isso, porque não existe. Agora, a Bíblia Sagrada diz que Jesus se pôs de pé em algumas situações e repreendeu o vento e a tempestade. E o vento e a tempestade cessaram, não é? Então, irmãos, Jesus falou e praticou ações que somente Deus poderia falar ou praticar, deixando muito claro a sua divindade. Preste atenção que em seu ministério, Jesus também, em algumas situações, perdoou pecados. Isso trouxe um alvoroço na sua época. Por quê? Todo judeu, no período do Novo Testamento, sabia que somente Deus poderia perdoar pecados. Mas observamos Jesus dizer, por exemplo, no Evangelho segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo 2, versículo 5, quando Jesus afirmou, perdoados estão os seus pecados. Não é? Então, Jesus, ele teve poder. E a Bíblia diz, por exemplo, na passagem de quando colocaram um paralítico diante de Jesus para ser curado e Jesus perdoou os seus pecados, ele diz, para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, não somente digo, os teus pecados estão perdoados, como também levanta, toma o teu leito e anda. Ou seja, Jesus ali autenticando, digamos assim, não é, irmãos? A sua capacidade divina, por exemplo, de perdoar os pecados da humanidade. O apóstolo Tomé afirmou explicitamente, como vimos no texto áureo dessa lição, Senhor meu e Deus meu. Então, Jesus aceitou o fato de Tomé reconhecê-lo como Deus e não censurou em nenhum minuto. Por quê? Porque o reconhecimento de Tomé foi um reconhecimento legítimo, ou seja, ele reconheceu Jesus para o que de fato Jesus é, o Filho unigênito de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Outra declaração que nós podemos destacar aqui, muito forte, que confirma o senhorio de Cristo,
é a afirmação que está no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, versículo 58, aonde Jesus afirma assim: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então, essa declaração de Jesus estava, com essa declaração, aliás, Jesus estava se igualando a Deus, pois ele utilizou a mesma expressão no chamado de Moisés. Não é? Antes que Abraão existisse e antes que Moisés assistisse, eu sou. Ou seja, a pré-existência afirmada por Cristo é a prova que ele, ou seja, que Cristo é divino. Não é, irmãos? Não nos deixa dúvidas. O próprio Jesus, na Bíblia Sagrada, ou seja, no nosso manual de fé e de prática, afirma categoricamente e sem deixar dúvidas a sua divindade. Não é? É a prova que ele é divino, a prova verdadeira que ele é o Filho unigênito de Deus. Então, queridos, a partir dessas afirmações, nós temos uma alternativa apenas. Preste atenção que a única alternativa que nos resta, baseado no conhecimento que nós já temos acerca de Jesus, é reconhecer que, de fato, ele sabia muito bem o que estava fazendo. Jesus sabia muito bem o que fazia. E, por diversas maneiras e de diversos modos, afirmou sua condição divina. Não é? Cabendo a nós agora, a nossa única alternativa é reconhecê-lo como Senhor e Deus da nossa vida. Agora, eu quero dizer para você, qual é a consequência de reconhecer Jesus como Senhor? Baseado no que nós falamos, creio eu, que não haja mais dúvida para esse reconhecimento, que Jesus é o nosso Senhor. Por quê? Porque ele é divino, porque ele também é Deus. Agora, a implicação é que, como nós somos servos e Jesus é o Senhor, significa dizer que Jesus manda e nós obedecemos. Não é, querido? Primeiro nós reconhecemos, depois nós praticamos essa divindade. Praticamos o que nós aceitamos acerca de Jesus Cristo. Preste atenção que na conclusão eu quero lhes fazer três perguntas. Diz assim: o que você pensa acerca de Jesus Cristo agora? Depois dessa lição de tudo que nós falamos, será que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida? Você reconhece o senhorio de Cristo? Você reconhece a divindade de Cristo? Você ainda tem dúvidas em relação a isso? Lembre-se que a decisão é nossa, não é? A decisão não é de Deus. Jesus, digamos, ele é o maior interessado que nós tomemos essa decisão. Mas nós é que temos que tomar a decisão de reconhecê-lo em definitivo como Senhor da nossa vida. Então você observa, você deve ter percebido que no projeto de Deus para a sua vida, ou por que não dizer para a nossa vida, não basta saber quem é Jesus. Isso nós já sabemos e muitas pessoas sabem. É necessário nós reconhecê-lo como Deus. Ou seja, irmãos, é necessário nós obedecermos a sua palavra, andarmos em conformidade com seus estatutos, com seus mandamentos. Preste atenção que você irá compreender a divindade de Cristo à medida que você for tendo comunhão com ele. Ou seja, nós aceitamos como Senhor da nossa vida. Nesse momento, nós passamos a andar em conformidade com a Bíblia Sagrada. E se andamos em conformidade com a Bíblia Sagrada, nós vamos fortalecendo a nossa comunhão com Deus, porque nós vamos tendo conhecimento acerca da vontade de Deus para a nossa vida. Não é, irmãos? Consequentemente, a nossa comunhão com Ele aumenta. Não é? Então, que Deus abençoe a sua vida e que hoje nós possamos reconhecer Jesus Cristo como sendo divino, como sendo Senhor da nossa vida, como sendo Filho de Deus e como Filho unigênito de Deus também sendo Deus. Agora eu quero orar por você. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço e te louvo, Senhor,
pela vida dos teus servos. Eu te agradeço, ó Deus amado, por mais esta oportunidade, por mais esta lição que o Senhor nos permite ter. Ó Deus, muito obrigado, porque reconhecemos o senhorio de Cristo, reconhecemos que Jesus Cristo é teu único Filho e estamos dispostos, Senhor, a viver em comunhão com Jesus, aceitando-o dessa maneira e andando em conformidade com a palavra, Senhor. Aleluia, com a tua santa palavra, com as tuas santas verdades. Em nome de Jesus, abençoa os teus filhos, Senhor, em tudo, assim como também as suas famílias. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Meus queridos e amados irmãos, aí estão os meus contatos. E se você ficou com alguma dúvida em relação a essa lição, você pode entrar em contato comigo a qualquer tempo e tirar a sua dúvida. Eu vou lhe responder e vou lhe dar a devida assistência. Deus te abençoe e que, se Jesus não voltar, nós possamos, na próxima semana, na próxima quarta-feira, nós possamos estudar a lição de número 7. Tudo é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém.